ela vai entrar com uma ação de dano moral, né, no juizado especial. Cara, porque eu tenho essa parte do crime, mas atualmente eu sou juiz da turma recursal. Então, eu sou juiz de uma turma recursal e vocês não imaginam o que acontece no juizado especial crime civil. É uma coisa de outro mundo. E antes eu fui juiz numa juizado especial em Florianópolis. E juizado especial de rico é a pior coisa do mundo. Porque, Quaresma, tu não imagina o que eles brigam, cara. Tinha, assim, ó, brigar... Ali no juizado em Florianópolis, teve um acidente de trânsito no motel. E não fizeram acordo. Então, tinha uma audiência de instrução e julgamento para saber quem era o culpado dentro do motel num acidente de trânsito. Porra! Não, e aí já tinha ação penal, porque tinham se xingado, era uma coisa de outro mundo. E todos os nossos colegas que estão aí acompanhando a Boate Kiss, o julgamento, todos nós podemos ter um prognóstico. E eu fico contente de dividir a bancada com os meus parceiros para falar de uma coisa que é fundamental na nossa vida. Eu espero que vocês se tornem uma geração, da mesma geração do meu pai, a geração das pessoas mais velhas que faziam um processo de maneira artesanal. O problema de fazer o processo penal, estudar um caso de maneira artesanal, é que quando eu me formei lá atrás, nós tínhamos o Código de Processo Penal, nós não tínhamos um mundo rodando na velocidade que hoje está. Quando eu chego para o meu pai e mostro para ele o que é uma OSINT, uma pesquisa em fontes abertas, quando eu consigo mostrar para ele... Esses dias teve um cara que foi lá no meu... Eu escrevo no Conjura às sextas-feiras, junto com a Auri, com a Jana Matida, com a Raquel Ergui, com o Jacinto. A gente faz lá 6, escrevendo de vez em quando, e tem um sujeito que usava um perfil falso para me xingar. Porque as pessoas vão lá, e tem muita gente covarde, né? Todo mundo tem um perfil falso para stalkear alguém, né? A gente sabe que a gente vai lá, não, stalkeadinha e tal. E todo mundo tem um perfil falso para poder dar uma olhada, então. Tem cliente, tem estagiário, tem aquelas coisas todas que a gente faz o due diligence da gente. E a gente troca de perfil, né? Doutor Eweren, que tem um livro sobre honorários, que a gente estava trocando ideias ali. Parabéns pelo livro. E o que a gente consegue fazer hoje? O sujeito me criticou. Eu peguei, pai, eu vou descobrir quem é esse cara. Fui lá numa coisa chamada osintframework.com. Vai lá, vocês vão descobrir. São todos os sites. Então, eu peguei o e-mailzinho dele, baixei um arquivo, um aplicativo chamado Maltego CE, que é free. O pago é bem melhor, mas o free resolve. E fiz engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Quando a gente é pequeno e vai brincar de labirinto, a gente começa quando é no guri, do início para o final. A gente percebe, um dia a gente cai a ficha de que se começar de trás para frente é mais fácil, correto? E aí não tem mais graça brincar de labirinto, porque a gente só tem que fazer de trás para frente. Isso é muito importante, porque a nossa atividade hoje, jurisdicional, ela não é mais uma atividade de um furto, de um roubo. Ela está envolvida por outras questões. Hoje, nesse exato momento, você está produzindo uma quantidade enorme de dados que modificou a maneira como se investiga e como se defende. Por quê? Porque hoje, quando vocês estão aqui nesse exato momento, vocês não têm mais um telefone, vocês têm um smartphone. Esse smartphone produz dados sensíveis o tempo inteiro. Esse mecanismo faz com que vocês tenham uma linha do tempo no Gmail. Todos vocês sabem que tem uma linha do tempo no Gmail. E sabe o que aconteceu? Vocês estão balançando a cabeça que sabe isso. É um perigo, às vezes, porque com namorada, marido, a gente pega lá o rabo preso, porque está ali o negócio. E aí, mas também tem uma maneira de fazer, bloquear e modificar a linha do Gmail também. Tem como fazer. Para quem quiser dar golpe, o golpe. Um grande amigo meu, que é o André, que foi meu aluno, filha do conduzido, que foi reconhecido por ter feito um assalto. Qual é o contexto? Uma mulher foi assaltada com uma arma, ela estava entrando no carro, o cara botou uma arma, o cara levou a carteira, o documento, o dinheiro dela e fugiu num carro Chevrolet prata, que não tem nenhum, né? É bem raro ter Chevrolet prata, né? Assim, uma coisa... A polícia fez barreiras e parava as pessoas, foto, mandava para o policial que estava com ela,
não reconhece, não reconhece. Parou o cara, a mulher disse, foi ele. Porra, reconhecimento, assalto, carro parecido, levou para flagrante. Chega ele para falar com o cara chorando, o cara, não fui eu, doutor, o cara sem antecedentes, sem nada, o que ele faz? Ele assim, calma, respira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos lá, aguinha para o senhor, vamos lá, vem cá. Mas não fui eu, menos, eu vou te fazer umas perguntinhas. Não fui eu, ótimo, não foi o senhor. Não fui eu, beleza. A segunda, o senhor tinha um celular? Tinha um celular, onde é que ele está? Está com a polícia, ótimo. O senhor tinha um telefone, ele está registrado com o Gmail? Está registrado com o Gmail, mas para quê, doutor? Eles estão me acusando de um assalto. Calma, respira, vamos lá. Eu trouxe aqui o papelzinho, ó. Escreve comigo, canetinha. Eu, fulano de tal, CPF, RG, ao tempo. O delegado, que naquela oportunidade ele já tinha estudado o delegado, ele não vai pedir isso para um cara que é tiro, porrada e bomba, um cara que era legal, porque se ele tivesse um delegado que não fosse aberto isso, ele teria que fazer essa produção, extrair validamente para levar para a audiência de custódia. Ele faz isso, o delegado olha, porque o telefone estava ali, entrou, capturou, realmente o telefone, nem flagrante foi feito. Sabe o que aconteceu na DEG? Quando ele apresentou os honorários, o cliente disse assim, mas o senhor nem fez nada. Nem flagrante teve. Por quê? Doutor, mas o senhor vai me cobrar essa fortuna, o senhor não fez nada, o senhor não fez uma petição. Então, olha só como é que, às vezes, também é a coisa dessa ordem. Então, pensar o processo penal é conseguir sair daquele linearidade que nós estamos acostumados na nossa vida. E, para pensar isso, nada melhor do que conversar com a geração nova. Antigamente, a gente tinha o quê? Um estagiário. Hoje eu quero um nerd. Eu estou desenvolvendo um aplicativo, eu quero um nerd para falar comigo. O que é um guri que é... Quem conversa comigo sobre o aplicativo? O meu filho de 13 anos, o Arthur, que é craque em fazer jogo. Ele sabe computação, ele sabe Python, a gente conversa sobre programação. O que isso tem a ver com direito? É a possibilidade de você entender que, hoje em dia, a produção de provas é o tempo inteiro e você consegue extrair em fontes abertas. E quando a gente não sabe de alguma coisa, isso é muito grave. Tem como passar para frente aí? Como é que eu consigo passar? Então, eu pedi para falar um pouquinho com vocês sobre o processo penal estratégico, que é, como é teu nome, parceiro? O Bruno for operado, Bruno. Tu vai ser operado. Tu quer que o médico estude o teu corpo, saiba de tudo para poder, se der uma coisa errada, ele sabe o que fazer, ele não vai ter que procurar no Google, nem procurar no manual para saber o que faz. Essa é a nossa ideia, não é para dar jeitinho, não é para fazer golpe, não é para passar a perna. É para que você possa se preparar para todas as contingências. Isso foi muito significativo na minha vida, porque eu convivi durante muito tempo com um amigo meu que é piloto de avião. A relação deles para entrar num avião é uma coisa de louco, ele faz check-in de tudo. Ele confere tudo. Eu comprei um carro dele que tinha, desde que ele comprou, a quilometragem do veículo e o abastecimento, quando é que calibrou, e tudo que ele podia fazer, porque ele era louco por ter controle dos dados. E é sobre isso que eu quero fazer. Se eu chegar aqui hoje em Cuiabá e perguntar qual é o melhor peixe de Cuiabá, vocês vão ter divergências, mas vocês sabem quais são os restaurantes. Eu não sei. O Quaresma está exercendo o privilégio contra a autoincriminação. Ele gosta... Bom, dentre tudo isso, o que a gente vai discutir? Com duas pessoas que conhecem, são dois nativos de Cuiabá, conseguem conversar sobre temas comuns. Se vocês forem perguntar qual é o melhor restaurante de peixe em Florianópolis, vocês vão ter que procurar no Google e talvez eu tenha maior conhecimento sobre Florianópolis. Isso faz com que, se nós formos conversar sobre temas em que eu tenho proeminência, eu tenho que ter uma certa tolerância com vocês e vocês comigo. Eu sou aqui um sujeito de fora. E quando a gente está trabalhando no processo, pessoal, o processo penal não são normas. O processo penal interage com normas, mas o processo penal é fundamentalmente pessoas e eventos. Pessoas e eventos.
Pessoas que você gosta, pessoas que você não gosta, pessoas que você não sabe nada e pessoas que você pode conhecer. E aqui, nessa janela de Ohari, é uma representação do quê? Se eu vou conversar com um tema de alguém sobre imputação objetiva e a pessoa sabe o que é imputação objetiva, eu dialogo com um grau de profundidade. Se eu vou falar com alguém que não conhece imputação objetiva, eu falo para a parede. E eu tenho que saber disso, para poder não ficar insistindo em questões que não são relevantes. Mas eu preciso, porque o meu caso é um caso de imputação objetiva. Ótimo, você traz aquilo para o processo para poder resgatar isso um pouco mais na frente. Mas não insista naquilo que não se entende. E eventos, o que eu estou falando? Tem uma audiência, tem uma petição, e essa petição tem que ser bem construída para poder ser lida. E nós trabalhamos com pessoas que... Vocês já foram a restaurantes que foram maltratados e vocês lembram do garçom e vocês talvez não voltem. É um inferno essa nossa vida, porque a gente faz um SPC Serasa, assim como vocês fazem de juízes e promotores, os juízes e promotores fazem de advogados. E isso pode ser bom, porque um júri com quaresma, o Ministério Público vai se... Vai... Pois é, não, mas olha só, Quaresma, tem um amigo meu que é muito bom lá, é um advogado que até agora já está um pouco mais velho, assim, bem velhinho, mas na época que eu era juiz, ele trabalhava no interior, ele era muito bom no tribunal do júri. O que aconteceu? Cada vez que era um júri com ele, vinham 3, 4 promotores, se preparavam, e aí, sabe o que ele começou a fazer? Ele só aparece no dia do plenário, junto à procuração e faz. E aí, ele faz... Não é ilegal, não está pegando nada, mas ele faz só o plenário e ele chega de surpresa porque ele disse que estava ficando complicado, porque era um exército contra ele cada vez que ele chegava nessa pegada. Então, quando a gente tem essa situação, é muito importante. Mas o pior de tudo é quando a gente vai dialogar com alguém sobre um tema que a gente não conhece e a pessoa também não conhece. Todos os nossos palpites sobre a Boate Kiss são palpites de gente que não conhece o processo. Eu acho que... Pergunta para o Jader não acha que. O Jader sabe. E o Jader, o que ele fez? Ele usou hoje tecnologia, passei essa semana para os meus alunos, um material que foi feito de reconstrução em 3D da Boate Kiss. Isso é legal? É caro? Meu cliente não tem como. Porra, o meu filho de 13 anos faz. Não fica aquela maravilha, mas ele faz. Se eu pegar os guris aí dos cursos de jogos, estão loucos para ter um estágio no escritório de advocacia. Eu dou aula na universidade, eu dou aula na UFSC e na Univale. Na Univale tem um curso de jogos. Cheguei para o coordenador assim, tem algum desses guris aí que quer fazer uns negócios aí para o direito? Por R$100 eles fazem qualquer coisa, eles estão faceiros da vida. Então, abre espaço para esse pessoal, vamos montar um joguinho. Então, a ideia de você entender que, num contexto processual, eu estou na turma de recursos e eu vejo o advogado muitas vezes chegar lá e fazer uma sustentação oral em que ele pressupõe que os julgadores sabem do que está acontecendo no processo. O relatório olhe lá. Então, tem que situar o contexto. E esse situar o contexto se aprende. Como se aprende? Pode passar para o próximo aí? Eu estou acelerando porque eu quero mostrar para vocês umas coisas legais. A gente precisa ter uma metodologia para conhecer o caso. A gente tem um caso penal e cada caso é diferente do outro. Vocês acabaram de entrar nesse auditório. Quem está em casa também, quero mandar um abraço, quem está em casa, para todo mundo. Depois, vou contar uma coisa no final que pode ser legal para vocês. Quem está em casa, porque tem mais facilidade. Quem está aqui no auditório acabou de subir uma escadinha aqui, né? Alguém subiu essa escadinha de olho fechado? Não. Vocês viram que tem uma escada, não viram? Quantos degraus tem? Tu viés elevador, então tu não viste a escada. Então, pior ainda, porque se ele é testemunha, ele nem escada viu, né? Mas quem viu escada, porque há uma diferença fundamental entre ver e observar. Observar é alguma coisa que a gente pode treinar. E como nós acreditamos que o que nós não vimos não existe, isso é um problemaço para todos nós, e principalmente no direito. Quando se faz uma ideia de estabelecer um mecanismo de metodologia, é igual ao meu amigo que é piloto da TAM. Eu vou repetir essas atividades, mas eu não vou deixar passar nada, porque é justamente isso que é o arrependimento que se dá
Quando tu sai da sala de audiência, está indo embora para o fórum, chegou no escritório e disse, puta, devia ter perguntado aquilo. Devia ter perguntado aquilo. Pá, esqueci daquilo. Não fiz a impugnação quando deveria dar testemunha, não falei isso, não juntei, não apresentei o documento. Putz, que mancada. Não pode fazer isso. Ah, mas eu sou bom. Não, todo mundo é bom. Agora, todo mundo também é bom e se prepara para as coisas. Quando tu vê o Usain Bolt ganhar as Olimpíadas, ele não ficou no sofá, não ficou vendo Netflix, ele não ficou vendo Suits para poder achar que ele era um grande corredor. Ele foi se preparar para chegar no auge naquilo. E para fazer isso, eu sei que a coisa é complicada, você tem que pagar a conta também, mas é poder saber o que você pode assimilar no escritório. E hoje uma das coisas fundamentais que eu tenho trabalhado com o pessoal que faz curso sobre isso é entender os custos do escritório. Porque não adianta receber um novo caso que vai te consumir uma fortuna de tempo. Custo de oportunidade. Vocês decidiram vir aqui. Vocês podiam estar em casa. O preço que vocês pagaram por vir aqui é não estar em casa. Então, isso é custo de oportunidade. Quando você está vendo um caso, você está deixando de ver outros ou deixando de ter a possibilidade de atendê-los da melhor maneira possível. Ah, mas eu preciso pagar contas. Todo mundo sabe. Quando você faz um custo-benefício e fazer uma gestão de custos do escritório é fundamental. Quanto é que custa o caso? Vocês não sabem. Isso é desesperador hoje trabalhar com uma advocacia que não sabe quanto é que custa um caso, porque aí você não tem condições de sequer cobrar adequadamente. Quando a gente fala agora de... Que legal, vou chegar num caso da Lava Jato, que é um caso grande, uma grande operação da Polícia Federal. Tem que ter humildade de saber, vou meter meu escritório num negócio desse, vou receber 1 terabyte de informações, vou botar para ler onde o quê? No meu Mac? O que eu tenho de aplicativo para poder fazer uma defesa adequada? Sabe por quê? No dia seguinte, a sua reputação se esvai. Saber, inclusive, onde pode entrar, os mecanismos que tem. E isso, numa advocacia como de Cuiabá, ela não pode ser feita pela Nadege, que vai fazer isso no escritório dela. É se unir como vários lugares do Brasil fazem. Pega 5, 6, 10 advogados, vamos fazer uma investigação defensiva robusta para todos nós, ninguém se mete a ser aprendiz de feiticeiro para fazer no seu escritório, para levar pancada, tiro, porrada e bomba. Vai fazer o quê? Junta 10, põe dinheirinho dos 10, cria entender o que é, por exemplo, uma das coisas mais... Lá, e as unidades de inteligência produzem documentos que comparecem nos autos como Kinder Ovo. Né? É alguma coisa muito interessante que a gente, surpresa, aparece do nada essa questão. Então, hoje, quando a gente trabalha com mecanismos mais ágeis, uma das coisas que tem que aprender é jurimetria. Ah, mas eu acho que jurimetria é coisa de matemática, não tem. Tem que saber estatística minimamente. Tem que poder entender qual é o percentual de chance de subir, vai guardar para onde, como é que você trabalha. E o problema é que nós, do direito, temos uma dificuldade enorme de entender probabilidade. Passa para o próximo para mim, por favor, porque a visão é aquele armário desarrumado. Um caso penal é um armário desarrumado. Como é que a gente vai arrumar? Qual é a metodologia para arrumar? Vamos usar a metodologia de estabelecer aspectos jurimétricos, mas vamos trabalhar com probabilidade. Então, amanhã, saiu aqui uma... Previsão do tempo em Cuiabá. Dia 3 de dezembro de 2021, 80% de chuva. Dá sol. Nós, do direito, achamos que a previsão do tempo errou. A previsão do tempo não errou, querido. Ela disse o quê? Que, dadas as condições de temperatura e pressão do passado, hoje eu posso prever. Prever é sempre estimar. Ninguém tem bola de cristal. A gente, quando prevê, faz uma estimativa. A gente previu que em cada 10 dias, 8 deu chuva. Então, quando dá sol amanhã, a previsão do tempo não erra, ela acertou. Nós é que somos juristas que achamos que 50% mais um, e o Supremo, quando 50% não precisa de mais um, que aí também ganha. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender é que nós vamos lidar o tempo inteiro com probabilidade. Quando a gente está com futuro, é probabilidade, e nunca tem que ter certeza, porque se a nossa expectativa der errado, a gente precisa ter um plano B, ter um plano C. O que eu vou fazer se a testemunha for o contrário? Se o acusado se embananar na hora do interrogatório? O que eu vou ter como tese A, tese B, tese C? E coisas que mudam de uma hora para outra, que é o que a gente chama na teoria do caos de efeito borboleta. Um detalhe muda tudo. Muda tudo.
Eu lembro que eu conheci uma menina que era maravilhosa, linda, me apaixonei, achei sabe, aquela coisa assim, vai mudar a minha vida, meu Deus do céu, que coisa linda. E aí, fui sair com ela o primeiro dia, feliz, jantei e tal. Ela pega o copo e ela levanta o dedinho assim, ó, e o dedo dela era torto, dedo feio, mas que dedo feio, assim. Cara, eu não conseguia olhar para mais nada a não ser aquele dedo dela e eu não conseguia mais nem sair com ela, não foi nada, porque o dedo acabou com a minha história. Então, vocês estão rindo disso, mas no processo penal, os detalhes fazem toda a diferença. Isso é amplamente estudado pela sociologia judicial americana. A gente estuda detalhes pequenos. Eu não posso comparecer de tatuagem assim numa audiência. Tem uma promotora, uma defensora pública, Fernanda, de Santa Catarina, que ela vai para a audiência, ela leva uma mala para passar base no acusado. Porra, o cara que tem uma tatuagem de vida louca. Ah, mas não deveria fazer. Evita que... O que é a diferença de perigo e risco? Tem um buraco na minha frente. Isso é um perigo. O risco é quanto eu me exponho ao perigo. Então, assim, eu posso ter um juiz preconceituoso em relação à tatuagem. Eu evito o risco. O perigo continua o mesmo, mas o que eu posso agir é evitar. Mas ele não deveria. Você não está num foro acadêmico querendo mudar as pessoas. Tem gente que é preconceituosa, misógina, e o que for, e vai ali encher o teu saco. Então, tu tens que fazer o quê? Evitar a exposição ao risco. Não é uma questão de ser covarde, é diminuir a exposição que você pode ter no tocante ao risco. Então, por isso, vamos para o próximo, então, pessoal. A probabilidade, o livro sobre jurimetria do Marcelo está muito legal. E, com isso, a minha proposta com vocês, quando trabalha com isso, e não é ir aqui, por favor, essa aqui... Pois é, então... Assim, essas coisas que até podem compor o nosso imaginário. Tem gente que é supersticioso, beleza? Mas tu não pode depositar a vida, a liberdade de alguém na força da tua cueca do He-Man ali, tem uma cueca do He-Man. Eu fiquei imaginando ele de cueca, me lembrei do Bob Esponja, né? Porque, imagina... o shape dele. E aí a minha proposta com vocês é justamente aproveitar as grandes oportunidades que vocês têm, que não são usadas ainda hoje nesse ambiente para tomar decisões com mais evidências. Decisões que são importantes desde vários conteúdos. Eu não tenho como trabalhar com vocês aqui como eu gostaria. Eu até tenho meu laboratório na Univale chama-se Spin Law Lab. É o que eu pesquiso hoje, inteligência artificial aplicada ao direito. Vê muita coisa legal, a gente não está aqui que o robô vai julgar no crime, não. Mas eu quero um robô para me dizer que teve quebra da cadeia de custódia. Então, o robô é para isso. O robô é para dizer que houve alteração nos dados apresentados, que eles foram reescritos, que não foram adquiridos validamente. Isso o robô pode fazer. Ele não vai fazer inferências em relação a um outro. Mas ele pode fazer que, nesses 2 dias que vocês estão aqui no evento da Anacrim, vocês não leram vários acórdãos. Saíram decisões de todos os lugares, artigos, e pode ter um robô classificando para vocês o que for relevante, separando, para que vocês possam ler. Isso não é interessante? Então, essas vezes, ojeriza em relação ao robô, porque se nós formos pegar a resolução 332 do CNJ e vermos o que tem no mundo de robô na área criminal, não tem ninguém que defenda uma inteligência geral para poder sentar na cadeira do juiz. O que a gente faz é sistemas de apoio para resolver uma questão. Eu faço agora um pós-doc lá na UNB com o professor Fabiano Hartmann, que eu estou acabando, eu como aluno também estou com o meu trabalho atrasado, né? Então, eu tenho que entregar meu trabalho de pós-doc, que era para ser semana que vem. Eu já pedi uma prorrogação, já pedi aí, Papai Noel, me comportei o ano inteiro, queria... Então, eu vou ter um esforço, e o meu trabalho é só uma coisa, demonstrar como a gente pode usar machine learning, não estou falando de deep learning, nada disso, só de machine learning no processo penal. E tem coisa que é bem legal, que dá para fazer na investigação, tem sistemas sendo utilizados em vários lugares do mundo, em que você pode usar a inteligência artificial. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma coisa mais simples. Vamos lá, pessoal, que é criar um sistema de banco de dados. Quais são os nossos 4 passos? Sempre, em qualquer situação criminal. O cível. Eu preciso diagnosticar. O Bruno fugiu daqui, mas quando o Bruno vai no médico, o Bruno está ali, o Bruno vai no médico, o médico faz o quê? Um diagnóstico dele.
Aí o cara diz assim, mas eu não acredito em probabilidade. Todo mundo que acredita em exame de sangue acredita em probabilidade. Toma o remédio porque acredita em probabilidade, ou ele não sabe que acredita em probabilidade, porque o exame faz aquilo e faz a média estatística. Então, é aquilo que se faz. Então, eu preciso diagnosticar qual é o problema. Tem um tio que é chato pra caramba e adora dar opinião em questão de direito. Né? Ele é o lavajatista, agora ele sabe tudo de controle de constitucionalidade, e aí ele disse, Alexandre, vem cá, agora que estamos só nós dois, me contem como é que funciona esse processo cautelar, esse processo de execução. Tio, é igual quando a gente vai no médico, tu chega lá no médico, tu tens que fazer o quê? O cara conta o que ele tem, tu tem que fazer um conhecimento, aí tu vai fazer exame, então esse é o processo de conhecimento, mas o cara está com dor, aí tu faz o quê? Uma medida cautelar para tirar a dor dele. Faça assim, e depois tu toma e executa o tratamento. Poxa, por que ninguém nunca me explicou assim? É porque as pessoas vão estudar direito para estudar direito, não é como o tio que fica falando de bobagem aí sem ter estudado. Mas, de uma maneira simples, eu aprendi que dizer isso para as pessoas, para os alunos da graduação, funciona, porque eles entendem, porra. Porque ele fala, não, é o seguinte, eu tenho que fazer um diagnóstico do caso. Para fazer o diagnóstico tem que ser robusto. Como é que você pode fazer? Vamos decompor o caso. Ninguém aqui precisa saber o que é subtrair coisa alheia de outra. Todo mundo sabe que é furto. Mas seria muito interessante, e eu começo assim, quando a gente dá os cursos, vamos separar. Barrinha, subtrair, barra. Coisa alheia, coisa alheia. Então, quando o crime de furto? Aí os alunos assim, poxa, professor, nem sabia que tinham várias teorias, por quê? Aí tu vai fazer o quê? Vamos analisar todas as possibilidades que eu posso argumentar. Não, mas o STJ entende que basta a posse da coisa, não precisa ser a posse mansa e pacífica. Ótimo, ótimo, é isso que eles têm. Mas você é o quê? Você é um papagaio do STJ ou você pode entender todas as possibilidades antes de tomar qual o caminho que você fará? Porque o STJ erra, o Supremo erra. Aliás, eles são incoerentes em muitas coisas. É uma coisa assustadora. A nossa audiência de custódia no pacote anticrime está suspenso, mas a gente tem um julgamento de mérito dizendo que a resolução 213 do CSCNJ, de mérito, em que o ministro Fux diz que a audiência de custódia pode ser realizada em 24 dias, tem um trânsito julgado, de uma liminar suspendendo. Eu e o Auri escrevemos um artigo justamente sobre isso, uma violação, a nosso juízo, à coisa julgada. Eles são incoerentes, mas o que a gente pode fazer? Conhecer os pedacinhos. Então, decompor o caso é fundamental. Eu não tenho uma análise holística da prova testemunhal, eu tenho uma prova atomista. Eu quero conhecer a testemunha nos seus termos. E aí é meio Dr. House mesmo. É fazer o quê? Mas tem que ter tempo. O estagiário adora. Manda o estagiário ver, descobre a altura da testemunha, 1,72 m. Vai lá na esquina que ele foi, filma do lugar que ele podia ter visto o negócio. O estagiário adora, que ele acha meio Sherlock Holmes, assim, tu faz um time. Mas o que tu quer saber? O depoimento da testemunha que tu está lendo narra coisas que ela não poderia ter visto no lugar que ela disse que estava. Então, entender o que é importante perguntar para a testemunha. Às vezes, antes de tudo, até para poder levá-la para o aspecto correto, é poder contextualizar o lugar do que ela poderia ter visto. E quem é que foi ensinado a fazer perguntas no nosso direito? Na graduação? Ninguém. O Quaresma e todos os advogados aprenderam fazendo pergunta, perguntando. E como é que faz uma pergunta? Quais as teorias da pergunta? E qual finalidade? E, pessoal, uma das coisas que eu mais vejo na vara criminal, eu fiquei no crime, 13 anos, 14 anos, antes de sair para o juizado, uma das coisas que eu mais aprendi na vida é não tem que ter prova real da testemunha. Quando a testemunha se perdeu, tu para, tu não pisa nela, não precisa. Isso a gente aprende no sistema americano, quando a testemunha se perdeu, tu não pode dar chance dela consertar. E o advogado às vezes quer provar que ela está errada, que ela está mentindo, aí ele dá um jeito de consertar, e se tiver um juiz e um promotor que querem de qualquer sorte aproveitar, eles vão aproveitar. Então, não tem que deixar mais. Acabou. Mas eu queria esclarecer, as perguntas já foram feitas, o promotor já fez, eu já fiz as perguntas, está terminado o meu depoimento, e aí se tiver um juiz fofoqueiro que quer saber, o juiz vai lá e pergunta também, que aí não tem mais o que fazer. Mas a atuação do advogado e da defesa nesse contexto, portanto, eu vi todas as possibilidades do furto. Qual eu vou escolher? A minha tese. Tem chance de subir no STJ? Tem.
No STJ tem chance. No meu tribunal não tem chance. O que eu vou fazer? Reclamar no Instagram, reclamar no Facebook? Não. Eu vou preparar para que eu possa fazer subir o recurso especial, extraordinário, que é uma arte. O livro do Francisco Monteiro Rocha, que é meu colega do podcast do Dúvida Razoável, que meu livro, esse livro sobre processo penal estratégico, eu nunca fiz recurso especial extraordinário, então eu não sei. Então, aqui está um capítulozinho assim, borocochô, assim, e eu indico o livro do outro. Mas o livro do Chico é muito legal, porque eu me assustei lendo o livro do Chico. Porra, para fazer eu subir, quase um périplo mesmo. Mas se o advogado já sabe que só tem chance lá em cima, como é que ele vai construir isso desde o início? Então, saber que isso é possível pressupõe que ele tenha uma leitura do que está acontecendo nos tribunais. Por isso que tem uma leitura sempre de todas as possibilidades, da possibilidade prevalecente no STJ, no tribunal que você trabalha e no juízo, e, naquele contexto, quais são as oportunidades que você tem, para poder executá-las, e executá-las com um plano de ação. O que é um plano de ação? Você pode ter tudo na sua cabeça, mas você pode pescar das 9h30, 9h50 eu embarquei, era para embarcar. Eu embarquei às 14h, então estou voando 12 horas aqui no aeroporto, para cima e para baixo. Posso estar cansado, vou fazer uma audiência amanhã, perdi o sono, fiquei ansioso, enfim. Esses dias o meu filho estava lá e quebrou um dente. Pô, sai para o dentista com o guri e faz o que depois? Te atrapalha. A vida nos faz que nós possamos ter situações como essa. Para vocês, esse meu livro aqui, do Guia do Processo Penal Estratégico, que eu procurei fazê-lo pensando, e eu fiz uma escolha deliberada do ponto de vista defensivo, eu estou transformando num aplicativo. Então, o que é um aplicativo? Vocês têm um sistema de vocês que faz lá a gestão do caso, e recebe intimação, diz o prazo, diz quem são as partes, tem o cadastro do cliente, mas não tem uma das coisas que no sistema americano tem, que é a gestão de casos. O que eu estou gerenciando no caso? Eu não estou gerenciando o prazo. Eu estou gerenciando 3 planos. Eu tenho, esse aqui é uma baía de casos, está na versão beta, tá? Por isso que não pude mostrar para vocês ainda funcionando, está na versão beta. Então, o que você tem? Por que aconteceu? Eu fiz isso aqui, aí uma empresa de tecnologia, que é um orientando meu, disse, pô, Alexandre, dá para fazer. Porque eu falei para o programador, não sei o quê, aí o programador disse, doutor, eu preciso fazer uma reunião com o senhor. Eu disse, ótimo, vamos lá. O que foi? Doutor, assim, é que tem muito número, não dá para a gente tirar os números? Tu quer tirar os números dos artigos de lei? Doutor, porque não dá. Então, assim, porque é outro mundo, né? É um outro mundo que a gente vai. Então, aqui, ó, aqui é um painel, eu trouxe poucos painéis, mas aqui é um painel da baía de casos. Todos os casos que estão ativos estarão aqui. E aí você passa para o próximo, por favor. Aí então você tem aqui... Desculpa, pedi para voltar, só perdão. Aqui você... Não, na outra. Então você... uma para cá. Não, para trás. Mais uma. Aí, obrigado. Então, o que a gente faz? A gente faz uma listagem de quem é o investigado, que é o responsável financeiro, porque tem um módulo financeiro para poder gerenciar o caso, porque às vezes você tem que fazer um xerox. O xerox vai na conta do caso. Xerox é coisa de vintage, né? Mas imagina. Tem qualquer diligência que tem que ser feita, você tem que criar um sistema de gerenciamento do caso, de custos. Então, você tem um advogado responsável, você tem onde é que está funcionando, qual é a comarca, enfim, criando todos os dados de rótulos, dados objetivos. E aí vai para o próximo, por favor. E aí você clicou num caso desse que vai abrir um painel em que você tem ali, naquele cantinho de lá, todas as fases do processo possíveis. Investigação criminal, justiça negocial, processo. Eu separei a prova, porque a prova é o coração, então você tem que fazer uma análise de prova, tem que fazer uma análise de cada testemunha, de cada perícia, de cada documento, para ter uma estratégia para cada uma delas. Vale a pena investir, quanto é que custa, como é que faz, quais são as oportunidades em cada uma desses momentos. Então, prova ficou diferente, valoração e decisão e recurso. E aqui o legal é que todos esses momentos, que é uma linha do tempo, você já tem eventos pré-definidos. Vai ter uma alegação final. E você pode construir essa alegação final desde o início. Não precisa estar no final. Então, você vai compondo a sua atuação desde o início, com a possibilidade de ter uma agenda do caso e também um plano paralelo, que vou entrar com habeas corpus. Para quê? Qual o cenário que vai me dar? Se eu tiver
O deferimento é o melhor cenário, maravilha. Mas se eu tiver o pior, se ele for negado já com julgamento do mérito, o que eu vou ter? O pior cenário. Não dá para ser assim. A gente precisa, eu não queria que meu médico fosse assim, nem que meu advogado. Aliás, encontrei com meu advogado hoje no aeroporto, porque tem o seguinte, a gente orienta muita gente, né? Quem é professor também cuidado, a gente orienta muita gente. E aí, uma aluna minha foi acusada de plágio, e eu virei réu, porque o orientador teria... Vocês pegam o livro meu ali, o que vocês têm que decidir agora? Primeiro, se tem dinheiro, ou se vai passar no cartão, passa no cartão, passa no Pix, passa no... Segunda coisa, vale ou não vale? Estou aqui, 10% dele. Então, a pergunta, vale ou não vale? E eu lamento dizer para vocês que essa é uma pergunta que o juiz, o promotor e o jurado faz em cada acusado. Ele não quer prestar atenção, embora ele esteja na sala, está de corpo presente, está no piloto automático, porque ele não vê chance. Então ele não vai, o cérebro não vai prestar atenção numa coisa que é bobagem, porque ele já está convencido do contrário. A gente, quando vai ver um filme, a gente tem o filme pode ser legal, começa ruim, a gente desliga. O que eu quero dizer para vocês é que tem que tomar cuidado na ordem da prova testemunhal defensiva, para poder chamar atenção. Mas não deveria ser assim, o juiz deveria prestar atenção, ali está tudo. É ótimo, isso é muito romântico. A gente tem hoje uma aceleração muito grande e o cara está convencido. Quando está convencido, não adianta mostrar, mas tem essa blusinha também, tem essa blusinha. Não, mas eu quero aquela, tem essa blusinha. Não, eu quero aquela, acabou, eu vou comprar essa aqui. Isso é uma intervenção da psicologia cognitiva que traz um ganho. A psicologia cognitiva tem um livro agora novo do Daniel Kahneman, Ruído, que vale a pena ser lido. Tem um outro livro que é o Rápido e Devagar, que vale a ser lido. E ele vai mostrar coisas que vocês vão dizer, mas não deveria ser. Eles pesquisaram juízes reais, juízes em Israel. Trabalhavam das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. O que os juízes faziam? Eles faziam decisões de progressão e regressão de regime. Ótimo, todo mundo sabia. Agora vai analisar as decisões. De manhã, quando eles vieram de casa e estão sem fome e não estão cansados, eles deferem mais. Final da tarde, deferem menos. Não deveria ser assim. É pesquisa. Por quê? Gente com fome e cansado faz o padrão, que é indeferir. Audiência agora, finalzinho da tarde. O juiz querendo ir embora, pegar os filhos no colégio, aí tu levanta, doutor, pela ordem que te pedir liberdade do meu cliente, vai levar tiro porra de bomba, querido, não está na hora. Então, assim, tu foi filho, sabe que tu quer pedir para o pai um celular novo. Vou pedir um celular novo. O pai chegou em casa, virado, está ruim, o dia foi horrível, tu não pede. Mas não deveria ser assim. Tu tem que entender o contexto, todo mundo é humano. E essa humanidade que alguns acham que não tem, ela é conceitual. Não deveria ser assim, eu estou plenamente de acordo. O Auri diz que eu sou o Nelson Rodrigues do processo penal, porque eu mostro o processo como ele é. Mas é isso, a gente tem que entender o contexto para poder saber também as oportunidades. E as oportunidades também que são difíceis para o lado de cá do balcão. O Alexandre Bisotto deferiu uma liberdade para um sujeito e teve uma passeata na frente da casa dele. Porque o meu avô, eu vim contando para o Matheus e para o Fernando, que foram buscar no aeroporto, o meu avô, que era de Florianópolis, e a vara que eu trabalhava lá, que era a quarta criminal, era conhecida como a vara Frozen, porque o acusado entrava e já saía cantando livre estou, porque as outras varas tinham 120, 150 presos, eu tinha 12, 10, né? Mas também quando o cara ficava preso na minha, ele entrava com habeas corpus, o tribunal dizia assim, se o Alexandre deixou preso, não tem chance aqui do cara sair. Então, era uma coisa assim, não tem chance, porque o cara tinha que ser muito artista. E quando eu condenava também, o tribunal dizia assim, a condenação do Alexandre, alguém quer discutir? Não, está mantida a condenação, porque para eu condenar, o cara foi muito artista, né? A minha proposta como juiz tem prova, condena. Não tem prova, não condena. Agora, eu não vou fazer forçamento de qualquer lado e também tolerar prova ilícita, prova ilegítima, essas coisas do gênero. Então, pessoal, vamos para o próximo aí para poder passar para o nosso debate, porque senão eu fico falando demais. Só vou falar rapidinho sobre teoria dos jogos. É o mesmo, mas o processamento é diferente.
Eu era casado com a Ana Luísa, eu casei com duas juízas, né? E a Ana Luísa era uma juíza. E eu estava na minha vara lá, olha só, isso que é legal, que é o imponderável, né? A Ana Luísa já não é tão assim como eu, ela já era mais linha dura. E o presidente do tribunal me convocou para uma reunião de última hora, e o advogado, faceiraço, né? Audiência com o Alexandre, beleza, sentadinho ali, o assessor do doutor, o presidente está lhe chamando, e mandou a doutora Ana Luísa fazer, a presidência mandou a Ana Luísa fazer a audiência. O advogado disse, putz. Então, assim, por quê? Mudou o direito? Não, mudou a juíza e ele sabia que com ela não ia ter a mesma expectativa de comportamento decisório. Por quê? Alguém estava favorecendo? Não, mas ele já tinha estudado. Então, de uma hora para outra, a coisa muda. E estar preparado para essas contingências é fundamental. O que a gente vai ter que fazer? 4 passos. Quem são os agentes que eu vou interagir? Eu posso estudar. Posso dizer mais para vocês, ó, tem um sisteminha, depois eu conto para quem quiser, tem uns aplicativos do Google, que a gente não usa, tá? Mas tem um aplicativo do Google ali, que tu pode pesquisar, em que, se tu me deres o e-mail da pessoa, eu consigo saber o ID dela, onde é que ela está, quando é que ela assina, os e-mails, a gente vai atrás de tudo isso. E se você buscar hoje em algumas bases de dados, como, por exemplo, no Brasil é proibido, mas o Navigator é um sistema canadense em que hoje ele consegue dizer o CEP que o aparelho do Quaresma está, porque ele está na rede social, mesmo sem invadir. E isso é utilizado... Fez? O meio ambiente tem que saber qual é o engajamento do personagem que você está ali. E, por último, dentro desses 3 primeiros passos, o que você pode fazer do ponto de vista lícito, ético, dentro das regras, sem manipulação, para obter o seu melhor resultado. Quais são os cenários possíveis? Cenários realísticos. Para eu chegar daqui ao aeroporto, eu posso ir de carro, posso ir de bicicleta, posso ir pedalando, posso ir plantando bananeira. São táticas para chegar ao aeroporto. Qual é o tempo que eu tenho, o que eu pretendo fazer, eu posso estabelecer táticas. Então, estratégia é o que você quer no longo prazo. E táticas é o que você tem que fazer para organizar. Essa percepção metodológica, muita gente acha que é bobagem, e eu não tenho problema das pessoas acharem que é bobagem. O que eu acredito é que nós temos um grande caminhar nisso, e é fundamental. Vamos lá para a última, para poder passar para vocês. Então, por onde começar? Entender um pouquinho do que é um 5W2H, o que é uma matriz Guth, o que é um pouquinho de teoria dos jogos, para poder você organizar. O que eu fiz? Eu comecei a fazer um material online, que eu vou deixar free, para download, para que as pessoas possam fazer isso, programar uma série de perguntas para a testemunha. Se ela responder isso aqui, para onde é que você vai? Porque a gente faz isso muito intuitivamente, e tem como fazer isso de modo mais organizado. Então, fazer uma metodologia para decidir e monitorar. Monitorar com a possibilidade de fazer ajustes. E vamos para o final lá, pessoal. Mais um, para não deixar aqui a nossa... Mais um, vai lá, obrigado. Realidade, numa questão simples. Então, tudo isso, com a hora, tu já deixa um pacotezinho lá pago, tu vai lá, abre o teu perfil, adquire os dados de maneira válida, tem linha do tempo, tem carimbo do tempo, tem tudo no programa, está ali guardadinho para depois. Tu acha que meu carro eu tenho o quê? Eu tenho no meu carro câmera na frente, câmera atrás. Por quê? Cara, se eu atropelar um motoqueiro disser que eu atropelei, eu tenho um processo crime por 302, 303. Não, está ali a provinha. Se alguém ligar para mim, meu telefone começa a gravar automático. Não deixa o rabo. Tem na televisão, tem em casa, não deixa o rabo aparecendo, né? Que é coisa assim. Porque eu já vi a cara do Quaresma quando eu falei isso. Então, a ideia de você criar, porque você está criando o teu celular. Hoje, quem fez a última atualização do iPhone, mesmo que ele esteja desligado, eu consigo localizar, porque você não desligou o Bluetooth dele, que o Bluetooth está ligado para fazer isso. Então, a gente consegue monitorar as pessoas, isso com programas lícitos e hábeis. Se a gente for estudar o Pegasus, for estudar um pouco mais sobre o que significa Celebrite. A minha mulher, olha só, minha mulher, a Carol, disse assim, Alexandre, vou pegar teu celular e vou vender, porque o teu celular, iPhone, não vou ficar gastando aqui, a gente comprou um novo nesse programa, que eles enganam a gente, que a gente compra na Vivo, beleza. Aí,
ela assim, apaguei todas as fotos. E, Carol, tu apagou o quê, Carol? Apaguei. Disse, não, Carol, tu não apagou, porque esse arquivo aqui foi reescrito, ganhou um 00, o arquivo continua na memória. Não, está apagado aqui, ó. Abre as fotos, não tem nada. Aí, não precisa do Celebrite. Eu peguei, mas eu não peguei o Celebrite, eu peguei o meu computadorzinho, botei ali e resgatei todas as fotos. Ela assim, Eu disse, porque agora tu fizesse isso porque tu já vendesse telefone antigo e achasse que tinha zerado tudo, né? Por quê? Aí depois aparecem as fotos, alguém acha que foi o quê? É porque as pessoas são trouxas digitais. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer e aí por isso que eu queria contar em janeiro, quem tiver aí, em janeiro eu vou fazer um curso lá, free, tá? Não vou cobrar nada, para fazer o quê? Inclusão digital de estudante de direito na área de prova digital. O que a gente vai fazer? Exclusão primeiro, saber o que é. O que é um metadado? Metadado é o novo dado da Meta, que é o antigo Facebook. Pode ser. Mas a gente vai poder, assim... Porque não é que a gente é melhor ou pior, é que eu sou curioso, né? Então, eu fiz engenharia antes e tal, então eu estou terminando aqui já. E aí, a nossa ideia é poder criar. Inclusão digital é, primeiro, você dominar o vocabulário. Num segundo momento, é você poder... ter os recursos mínimos para poder fazer isso, e tem open source, assim, tem muita coisa de graça mesmo para poder fazer. E um terceiro momento é você poder utilizar isso na sua atividade fim. Vocês serão advogados em que, pessoal, o relatório da Comunidade Europeia é que 85% dos processos crimes na Comunidade Europeia são processos com prova exclusivamente digital. Aqui, lá no processo crime, lá em Floripa, uma das coisas mais básicas é GPS da viatura. O tribunal comprou câmeras para todos os policiais. Não tem filmagem, a gente absolve. Não tem filmagem, absolve. Por que não tem filmagem? Tem que ter. Em 2022 não tem filmagem de má fé. Ponto. Então tem que filmar tudo, não pode só filmar o pedacinho, o filé mignon, tem que filmar a linguiça, igual churrascaria, né? Não pode filmar só a picanha, tem que filmar lá, que vai o franguinho, vem a linguiça, vem tudo aquilo, que é a passagem, porque aquilo dá integridade, garante o policial e garante todos nós. Enfim, o que eu tenho falado para vocês é que a gente tem aí várias possibilidades, dentre elas o que a gente defende lá, que é a perda de uma chance probatória, que tem ganho fôlego, aí tem sido acolhido pelos tribunais, que gera muita coisa, e principalmente o que é a lógica do Fishing Expedition. Por quê? As unidades de inteligência nesse país servem para poder investigar. E o que eu posso dizer para vocês, do ponto de vista da possibilidade, eu consigo derrubar, invadir, tecnicamente a gente fez isso no laboratório, na aula do mestrado, Felipe, Próspero fez. Pegamos alunos do mestrado, quem que autoriza invadir? Eu. Invadimos. Por quê? Porque vocês têm. Qual é o e-mail que vocês têm no Instagram? É o e-mail de vocês. Qual o telefone que está para resgate? O telefone de vocês. Aí o que a gente faz? Engenharia social. E vai o quê? Pede uma segunda via, esqueci, vai para onde, e a gente resgata e fica derrubando. Então, nós somos muito ingênuos digitalmente, porque a gente tem uma noção analógica de segurança. A gente chega em casa e acha que as portas estão fechadas e a fechadura não foi arrombada, e está tudo bem. Só que para eu estar dentro do teu celular, é muito pouco. O Auri Lopes Júnior, e com isso eu termino, o Auri Lopes Júnior chegou no escritório dele, e ele é preocupado, ele tem lá um pessoal de segurança, tinha um malware instalado no computador. E o malware desapareceu assim como entrou, e não teve nenhuma invasão na casa. Não teve nenhuma invasão no escritório dele. Então, para vocês entenderem que hoje tudo isso é fundamental para exercer. Mas tem uma coisa que não muda, pessoal. Que por mais que você tenha tecnologia, por mais que você tenha dados, tem uma pessoa atrás disso que precisa organizar, que precisa ser o chefe disso, que precisa ser o técnico disso tudo, que são os advogados criminais. A máquina não vai fazer milagre. A máquina precisa da perspicácia de vocês, da capacidade de pensar o impensado, de buscar uma saída onde não tem. E não é só estudando direito, não, que a gente consegue fazer isso, é estudando outras coisas, outros campos, buscando nada mais chato que ler direito também, né? Coisa muito chata. Então, a gente vai ler outras coisas, e tem um percurso bem legal sobre isso. E aí eu contei isso na outra vez que tive com o Quaresma. A história chega assim, o cara...
o sujeito está sendo acusado injustamente, não foi ele, e ele sabe que o juiz está comprado, ele sabe que o juiz vai condená-lo, ele sabe que as testemunhas foram fraudadas, e ele não tem nenhuma saída. E o advogado dele está com ele ali até o fim, tentando buscar uma solução. Nisso, o juiz, para fingir que o julgamento é legítimo, diz assim, eu vou lhe dar uma última chance de salvar-te. Pega 2 cédulas e coloca assim, dobra as cédulas e diz assim, numa cédula está escrito inocente, na outra está escrito culpado. Você pega uma, aqui você pegar, você terá o destino. O advogado pensa e olha para o cara e diz assim, pega uma e come. Aí o cara assim, como? Come, pega uma e come. Aí ele pegou e comeu, confiou no advogado. O juiz, o que foi isso? Aí o advogado disse, excelência, ele escolheu a dele, abre esse, porque a não faz. Isso nenhuma máquina vai fazer. É justamente a possibilidade de cada um de nós poder pensar o impensado. E é só humano que vai fazer isso para o resto da vida. Não tem como. E para que vocês possam realizar essa tarefa, nada impede que vocês possam ter o suporte para decidir com evidências e ter a perspicácia, que é uma perspicácia típica do humano, e cada um de vocês pode realizar. Então, desculpa por falar demais, eu vim embalado aí, vamos ouvir a nossa mesa para poder debater com vocês, e depois esperem que venha o nosso super aqui, Écio Quaresma, que, se vocês pedirem, ele mostra a cueca amarela aqui. Sensacional! Sensacional, muito bom. Você que está em casa, está acompanhando a gente através da TV Anacrim, muito obrigado. Segura aí que ainda tem ele estrategicamente ficado para o final. Segundo ele, doutor Écio Quaresma, ele mesmo, olha só, viu, doutor Alexandre, é a estratégia dele falar depois de você, tá? Eu já confessei aqui, é uma estratégia dele, tá bom? E a gente já sabe por quê, ele já entregou muita coisa aqui que para você, ele levantou, você vai ter que cortar, né? O doutor vai ter que cortar. Muito bom, e a banca agora rapidinho, finalizando, lembrando aí, nós temos poucos minutos, né? Infelizmente a questão de tempo também e de ordem, porque temos a última palestra. Para você que está em casa, manda o seu ok aí, manda o seu link, desculpa, o seu ok, a sua sugestão. Realmente eu estou impressionado aqui, porque hoje, parabéns à Anacrim Mato Grosso. Estão gostando ou não? Então, mais uma salva de palmas à Anacrim Mato Grosso, que promoveu sensacionais palestras desde ontem. Vamos lá, então, doutora Michele de Abreu. Na sequência, doutor Danilo e doutor Jonatas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho a Cuiabá. E eu queria agradecer o convite da doutora Nadesca, do doutor Gilvani e ao presidente, doutor Rodrigo. É uma honra mesmo estar aqui. Eu achei que aqui fizesse calor, né? Não, mas fui ingênua, né? Estou passando frio, meu cérebro está congelando quase. Então, serei rápida. É muito interessante o livro, eu quero 15%, porque eu trouxe o livro. É muito inteligente o livro, eu recomendo, indico. Muito inteligente, ele tem uma sequência muito, muito bem feita, e um capítulo dá sequência ao outro, é um livro muito bem feito. E aqui eu levanto uma questão, é o seguinte, não basta ter a simples estratégia, né, no processo, eu preciso, como o doutor diz, eu preciso antever agentes de risco, situações de risco, para eu saber, essas são minhas estratégias, eu preciso antever comportamentos para eu agir durante o processo. E aqui eu levanto uma questão, para quem não sabe, eu sou autora do livro da imputabilidade do psicopata. Obrigada, doutor. São 12 anos estudando sobre... Isso, doutora, e já vou falar que ambos os livros estarão disponíveis para venda na sequência do evento, tá bom? Eu trouxe pouquíssimos. E aqui eu levanto a questão, por exemplo, do psicopata, né? Nós temos o problema do agente de risco, da situação de risco, é quando você desconhece o tema. E aqui eu falo mesmo, o direito desconhece psicopatia. Então parece que é um tema tão batido, tão
tão maçante, mas você pergunta para alguém o que é psicopatia e as pessoas não sabem responder o que é psicopatia. Aliás, psicopatia nem é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, nem pela Associação Americana de Psiquiatria. É transtorno de personalidade antissocial. Então, nós temos questões tão em aberto, de um tema tão maçante, que hoje quem dá o conceito de psicopatia é o Datena, por exemplo. E, aliás, a mídia é um agente de risco hoje, é um agente grande, potencial de risco hoje no processo. Então, eu desconheço a psicopatia e sempre me perguntam, Michele, inúmeras perguntas relacionadas à psicopatia. Psicopatia é um transtorno de personalidade antissocial. E hoje, a minha primeira edição foi em 2013, foi fruto da minha dissertação de mestrado, defendida. Então, era pressuposto necessário de direito, semi-imputabilidade. A explicativa era minúscula, e era pressuposto necessário da psicopatia, até que eu ouvi uma imputabilidade. E tem reconhecido como fator impeditivo para alguns benefícios executórios. Ok. E hoje, Michele, como eu derrubo um laudo atestando que atesta que meu cliente é psicopata? Porque hoje os laudos vêm assim. Procurem os julgados. Transtorno de personalidade antissocial, entre parênteses, sociopatia, psicopatia. Primeiro, como eu derrubo um laudo deste? Com conhecimento. E o conhecimento, quem me dá é a psiquiatria que me dá. Ou, meu livro está aqui. Metade é puramente psiquiatria. E como eu derrubo? Então, nós precisamos ter estratégias para, sem faltar com a verdade, sem agir de forma antiética, ilegal e ilícita. Então, nós precisamos procurar, sim, o conhecimento, porque, às vezes, o direito não sabe o que é psicopatia. Acontece qualquer caso na televisão, midiático, ou qualquer cita, às vezes, a nossa estratégia tem que ser no conhecimento de outras áreas. Por exemplo, o doutor Quaresma, os outros tribunos utilizam conhecimentos de balística, sabem contestar um laudo necroscópico pela entrada, o orifício de entrada, de saída, sabe assim. Só que você não vê isso quando nós falamos em laudo psiquiátrico. E quantos psiquiatras sabem sobre psicopatia? É difícil. São pouquíssimos. Michele, qual o teste que eles fizeram? Como você contesta um laudo desse? Ele está falando que é transtorno de personalidade, pressuposto de psicopatia. Mas você sabia que qualquer pessoa, por exemplo, que faz parte de uma facção criminosa, ela pode ter transtorno de personalidade antissocial e nem por isso é psicopata? Porque o conceito de psicopata vai além. Então, olha só, eu derrubo um entendimento deste, um laudo deste com conhecimento. Michele, qual laudo que foi feito? Qual perícia que foi feita? Não, apareceu na televisão, olhou o fato e disse que é psicopata. Ou é um serial killer e disse que é um psicopata. Não, nós temos testes específicos, situações específicas. Olha só. Aí tem uma gama de coisas que podem ser faladas, mas o conhecimento pode ser o agente de risco de um processo estratégico. E com isso você derruba um laudo, com isso você ganha a sua causa, com isso você expande no conhecimento também. Dizer que quando eu recebi o convite para vir aqui, eu fiz um due diligence na minha mesa, né? Então fiz só que o meu livro da doutora Michele comprei e não chegou. Então eu juro. Porque eu fiz um due diligence, né? A gente vai para algum lugar, quer saber, eu falo sobre teoria do jogo, com quem eu vou interagir. Né? Então, mas eu li material do Dr. Michele, e essa questão a gente tem um julgado do STJ que diz que o juiz não precisa de nada para julgar a personalidade de alguém na 59, o que é uma excrescência, assim, é uma coisa medíocre, né? Porque o juiz dá aquela assim, aumenta a pena porque a personalidade do acusado tem uns slogans ali que eles compraram no livrinho de aplicação da pena, né, que tem ali uns slogans. Então, assim, é esse tipo de questão, porque, ao contrário do que pode parecer, a sociopatia e a psicopatia não são a mesma coisa, né? A gente tem assim, umas distinções, e o fato de tornar alguém psicopata é justamente o contrário da inimputabilidade, né?
Isso eu queria ouvir assim, na verdade não é para salvar o sujeito, mas é justamente para entender, porque a compreensão dele da norma é uma compreensão diferenciada. Não, ele tem, na verdade, ele tem a plena compreensão da norma, ele tem a capacidade de entender, só que ele adota as normas que convém para ele. A capacidade de querer é aí que está o problema, na capacidade de querer. Ele tem domínio sobre os fatos? Tem domínio sobre os fatos. Ele tem domínio sobre os fatos e tem domínio do próprio comportamento. Então, ele adia uma ação se ele achar que ele pode ser pego. Então, ele premedita os fatos. Nós tivemos o caso do serial killer de Nova Iguaçu. O serial killer de Nova Iguaçu, ele foi considerado, num dos processos, como imputável. Mas o júri, olha só, estratégia, o júri reconheceu como semi-imputável. Ele tinha um laudo como imputável. E realmente, ele tinha domínio, deixava de agir, tudo isso. Quer ver? Eu posso ver se está certo assim. Quando a gente vai ter sai aqui na rua aqui, né, e tem assim uma praça, aí tem assim, proibido pisar na grama. O que nós fazemos? Vou dar uma volta assim, por que não faz uma ponte aqui? Por que não há botão? A gente fica reclamando, por quê? O esquizofrênico passa reto, não viu nem a placa. E o outro vai lá e faz, e passa porque quer mesmo, mas toma as medidas de cuidado. Então, esse livro da doutora Michele é muito legal. Então, eu sei que ele tem que falar, se deixar, a gente vai falando sobre isso, porque uma das coisas que eu fui estudar, eu fiz formação em psicanálise com Quiné, e também fui fazer curso de psicologia, acabei não me formando, mas a ideia de poder entender mais sobre isso, e essa dimensão é muito importante de compreender. Desculpa, parabéns, doutora Michele. Doutor Alexandre, o senhor fez a investigação minha também? Fez? Uma brincadeira. Estou esperando a tua pergunta para depois. Não, boa noite, eu prometo ser breve também, que agradecer a oportunidade, sei dos esforços do doutor Alexandre de estar hoje presente aqui, então entendo que nós temos que absorver o máximo possível de um dos maiores processualistas do Brasil. Eu queria dizer que o acompanho, sigo no Instagram. Eu estava comentando, inclusive, hoje com os colegas, os advogados aqui, de que quase que diariamente comentamos dentro do escritório ou algum tema jurídico ou algum tema de memes jurídicos que envolve o que o doutor posta diariamente. Mas, dentro do conteúdo, acompanho a questão material jurídico. Eu gostaria de saber do doutor Alexandre, dentro da teoria dos jogos, nós temos a questão de conhecer os jogadores, né? Saber quem são os jogadores, e entre os jogadores nós temos a questão de ter a lealdade, de ser franco, jogar dentro da lealdade, com fair play entre os jogadores dentro do processo penal. E nós sabemos que há diversas mitigações dentro da nossa atividade, como a advocacia criminal. Tivemos recentemente a questão da lei Mariana Ferrer, que entendo que foi um pouco mitigado o direito do advogado, embora entendo que o colega advogado naquela ocasião errou, faltou um pouco de pulso firme do magistrado e do Ministério Público naquela ocasião. Mas eu gostaria de saber, doutor Alexandre, dentro do processo penal, vale tudo? A deslealdade entre os jogadores, até que ponto para o magistrado ele se contamina na hora de apreciar e julgar e identificar essa deslealdade entre os jogadores? Muito obrigado, Danilo, eu fiz brincadeira contigo. Até essa questão do Instagram é legal, porque o Instagram é uma coisa que eu não tenho organização ali, eu vou postando e foi crescendo, e aí é interessante, aí eu vou interagindo com as pessoas, toma muito tempo mesmo, mas é divertido, eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo, porque se alguém manda alguma coisa, eu acho legal, então eu fico contente ali e faz boas risadas, né, também, a gente tem boas risadas, que a vida faz isso, tem coisa séria, tem publicações, mas tem isso. E a primeira pergunta, assim, Militão, que tu me fazes é... Eu tenho que primeiro saber se é um juiz de verdade ou se é um adepto do Ministério Público, né? Então, aí é uma das questões importantes, porque a gente tem
o cara que fez concurso para juiz, mas é promotor de justiça ali. Então, essa é uma situação interessante, que eu acho que com o novo processo, que não tem por que não ser um novo modelo, uma das rupturas mais importantes que está no livro ali do guia é a ruptura de terminar com a cultura dos autos. Então, Julivane, doutor Militão, doutora Michele chegam para trabalhar, eles são juízes no Chile, Santiago. Então, os 6 chegam para trabalhar e eles não levaram os autos para estudar. Eles não sabem que vai ter julgamento agora à tarde. Tem julgamento às 2 da tarde. Mas sabe o que acontece? O administrador do fórum tem a pauta de julgamento que ele fez. Então, ele chega na sala do juiz e diz assim, julgamento, processo tal, sorteou aqui, caiu a doutora Michele, processo fulano contra fulano. Ela não recebe autos, ela não recebe nada. Ela chega, sentam os 3 aqui, eles sentam os 3, não tem ninguém sentado do ladinho aqui para ficar cheirando o cangote, o Ministério Público está ali na frente para poder fazer trabalho de parte, a defesa está do outro lado, a prova é produzida aqui e ninguém recebeu nada, ninguém ficou estudando, nenhum de nós 3 deferiu cautelar, ninguém sabe interceptação telefônica, por quê? Cada parte tem que trazer a prova e mostrar para ele. Ninguém fica recebendo os autos. Se isso acontece, o que o doutor Militão está falando eu sou contaminado. Não adianta eu falar para vocês, imagine um elefante verde com as unhas pintadas de vermelho. Vocês vão lembrar disso, porque a imaginação vem. Se eu defiro, vem cá, prova ilícita é crime. Deferir usar. Qual é a chance de um juiz que deferiu uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica sem fundamento, voltar atrás? Eu sei do pica-pau amarelo, né? Agora, se é um juiz que está aqui e que ele sabe que não pode compactuar e ele realmente tem a função de juiz, isso acontece. Então, a experiência do doutor Militão, para que eu possa responder, a lealdade passa por uma ruptura do modelo inquisitório que a gente tem no nosso processo, processo escrito e processo que não tem parte, na verdade, tem uma super parte e alguém que não sabe a função. Todas as vezes que dizem que a pessoa, que eu tenho alguma coisa de segurança pública, não tem nada a ver. O meu avô, que eu fiz referência, deixou de jogar dominó com os amigos dele porque ele tinha vergonha do neto que não passava no jornal prendendo todo mundo. E eu dizia, mas essa não é a minha função, vô. A função do juiz é diferente. Não, mas todo mundo é juiz aí, tem esse daí de Curitiba, que é o grande cara que faz todo mundo, tinha que prender todo mundo. Essa é a mentalidade imaginária, e que alguns embarcam. Então, a minha perspectiva é que, de fato, a gente possa construir um processo acusatório em que a lealdade faz parte. Porque sabe o que acontece no Chile? O promotor quer trazer alguém que é uma testemunha protegida, ele traz o biombo. Não tem que o juiz arranjar um biombo, uma máscara, testemunha protegida, ele protege a testemunha, ele traz, ele coloca um biombo, ninguém tira o acusado da sala do plenário. E a defesa se compromete a manter o acusado também ali, porque se o acusado fizer alguma coisa, a defesa tira o acusado. Então, é poder não ganhar, não é a ideia do júri, a gente tem uma noção um tanto quanto arraigada do júri, e principalmente, Militão, é tirar os autos. Ninguém aqui está julgando com os autos, a gente não sabe o que aconteceu. E isso é função da parte. Desculpa se eu falei. 30 segundos, Júlio. 30 segundos. Eu acredito que nós nem vamos nos debater, né? Então, eu vou aproveitar os 30 segundos e não aqui do meu lado, e a doutora Michele. Livre estou. E os meus 10% eu troco em obras. Boa noite, parabéns. Entre esse que assoviou é o Pedro, nosso colega de mestrado. Bom, 2 palavras eu acho que a gente pode concluir desta banca. A primeira é tecnologia e a segunda é psicologia. São as 2 palavras que eu acho que definiriam muito bem. A professora Michele, no livro da professora, tenha um aprofundamento nisso, que inclusive nos livros do Alexandre tem muito sobre isso, porque se nós queremos trabalhar processo e processo penal, nós devemos dominar a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, como faz muito bem o Quaresma, né, que está aqui na plateia, quando é provocado, né? E se eu recebesse algumas das provocações que o Quaresma recebe, talvez eu não reagiria da mesma forma. Por isso, Quaresma é Quaresma. E também dizer que a tecnologia, professor Alexandre, quando o senhor vem aqui como um Mr. M, eu diria assim, nos revelando o processo penal, talvez nos assuste como advogados, porque, veja, aqui, em momento nenhum, talvez foi citado 2 ou 3 dispositivos de lei, nenhum doutrinador, nenhuma referência jurisprudencial, mas sim
falaram de tecnologia e psicologia. Então, sim, a onda está aí e essa maré vai levar quem não se preparar. A preparação está, sim, na tecnologia, dominarmos a tecnologia a nosso favor. E veja que um juiz de direito falou, não no alto, né, da sua toga, como a gente escuta, por exemplo, o Nutti querendo falar sobre criminologia, não desce direito, né, um positivista querendo ali falar sobre criminologia, e está aqui Alexandre de Moraes Rosa falando sobre o processo penal, falando sobre teoria dos jogos, como utilizar as técnicas. Então, nobres causídicos, né, defensores dos direitos humanos, né, aonde está aí? Tecnologia. Eu finalizo a minha fala relembrando do Mágico de Oz, onde o Homem de Lata é um dos mais fortes ali, porém ele não tem um coração que tem o leão, né? Então, o Victor vai vir aí, sim, com certeza, a tecnologia artificial vai vir aí,